Olá, queridos alunos, professor Gil está na área novamente, hoje com mais um vídeo sobre infração de trânsito, o nosso vídeo número 3, mas antes de ir para a nossa aula, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe aquele joinha, aquele gostei, compartilha com a galera que vai fazer exame teórico do Detran, compartilha com aquela galera que vai fazer concurso público sobre trânsito, ok? Eu garanto a vocês que esses vídeos vão lhe ajudar bastante, ok? E para você que é aluno da Autoescola Destaque, eu sugiro que você adquira o livrinho, certo? Pois é através dele que você irá acompanhar as nossas aulas. E para você que está assistindo as nossas aulas de uma outra cidade, de um outro estado e também quer acompanhar, nós temos para você um material todo especial. Nós temos umas apostilas em PDF, certo? Essas apostilas, ela já está grifado, os tópicos mais importantes. Ela vem com dicas e macetes para você melhorar o seu aprendizado, tá certo? Ela vem com vários simulados para vocês treinarem bastante questões, ok? Para adquirir o nosso material, basta você enviar um Pix no valor simbólico de R$10, é um valorzinho apenas para ajudar o trabalho do prof. Você enviou o Pix, pega o comprovante, manda para o nosso WhatsApp e nós vamos te responder com as 5 apostilas, todas elas atualizadas, ok? 5 apostilas? Sim, 5 apostilas. Legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania, e mecânica básica, material todo completinho, pronto para você estudar, ok? Hoje não basta apenas estudar, tem que estudar com um material bom, um material que realmente lhe aprove, e nós temos esse material para você. Depois do recado, agora sim, vamos para a nossa aula. Vamos lá, pessoal, assunto novo. Nossa aulinha hoje vai ser sobre crime de trânsito, tranquilo? Assunto novo, mas também muito importante, ok? Classificam-se as infrações descritas no Código de Trânsito Brasileiro em administrativas, civis e penais. As infrações penais resultam de ação delituosa, estão sujeitas às regras gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Tranquilo, pessoal. O que acontece? Quando o cidadão comete um delito de trânsito, ele pode responder administrativamente, ele pode responder civilmente e ele pode responder penalmente. Quando ele responde administrativamente, quando abre-se um processo administrativo contra um condutor, por exemplo, que estava dirigindo embriagado, certo? Vai abrir um processo administrativo contra ele e ele terá sua CNH suspensa, ou então, dependendo se for reincidente, ele terá sua CNH cassada. Então, a CNH suspensa ou cassada é através de um processo administrativo. Tranquilo? Ele responde civil quando ele comete uma infração e essa infração ele tem que reparar o dano. Por exemplo, o camarada foi estacionar e quando ele estava estacionando, acabou batendo em um veículo que já estava estacionado, danificando aquele veículo. Aquele condutor que ocasionou aquela colisão, ele irá responder civilmente a partir do momento em que ele vai reparar aquele dano. Ou ele manda consertar a parte danificada do veículo, ou então o proprietário conserta a parte danificada e o prejuízo, o valor pago por aquele proprietário do veículo danificado, será ressarcido por aquele que tinha cometido aquela colisão. Tá certo? Então, quando o camarada responde civilmente, ele está
pagando um valor pecuniário, ele está ressarcindo um valor, ele está diminuindo o prejuízo de alguém. Quando eu falo valor pecuniário, quer dizer que ele vai estar deixando, entregando um valor àquela pessoa. Deu para entender, pessoal? Vamos lá. E quando é que o condutor ele vai responder de forma penal? O condutor ele responde penalmente a partir do momento que tenha privação de liberdade. Ou seja, o camarada vai ser preso. Prof, me dê um exemplo aí de quando o camarada é preso, para clarear aqui minhas ideias. Está aqui na sua frente. Quando o condutor ele comete um homicídio culposo, ele irá pegar uma detenção de 2 a 4 anos. Tá certo? A gente vai ver isso com mais detalhe agora. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ver aqui sobre homicídio culposo. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. O camarada vai pegar uma pena, uma detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O que acontece aqui, pessoal? Esse homicídio culposo, ele vem acontecer quando o condutor ele atropela uma pessoa, quando o condutor ele se envolve em um acidente e esse acidente a vítima vem a óbito. Nesse caso, aquele condutor ele será acusado de homicídio culposo. Por que culposo, pessoal? Deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui. Culposo, a gente fala em homicídio culposo, coloque aí, certo? No cantinho do seu livrinho. Quando a gente fala em homicídio culposo, quer dizer que aquele condutor, ele não teve a intenção de praticar o crime. Agora, quando a gente fala em homicídio doloso, ou seja, dolo, o que acontece? No dolo, já aquela pessoa teve a intenção de cometer ou praticar, o crime. Guarde isso aí. Para quem vai fazer exame teórico do Detran, não precisa dessa informação, mas quem for fazer concurso público vai sim precisar dessa informação. Ok, pessoal? Então, entendido o que é homicídio culposo, o que é dolo, o que é culpa. Para quem vai fazer concurso público, ainda é importante destacar isso aqui. A pena é aumentada de 1/3 à metade. O que é 1/3? 1/3 à metade, de 1/3 à metade, se o agente não possuir permissão para dirigir ou CNH, se aquele homicídio for praticado em faixa de pedestre ou na calçada, se o camarada deixar de prestar socorro, também terá a pena aumentada de 1/3 à metade, quando puder fazê-lo sem risco pessoal. Isso aqui a gente vai ver quando chegar na parte de omissão de socorro. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro. Pessoal, então para quem vai fazer concurso, memoriza aqui as aumentativas de pena, certo? As possibilidades que há de aumentar a pena de 1/3 à metade. Quais são? Lembrando novamente, não possuir permissão para dirigir ou não possuir CNH, praticar em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro quando podendo fazer e no exercício de sua profissão. Qual profissão? No transporte de passageiro. Ok, pessoal? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, lesão corporal culposa. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Lembre-se, tanto o homicídio culposo como a lesão corporal culposa, ela tem que ser praticada na direção de veículo automotor. Beleza? Pena de 6 meses
a 2 anos, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essa lesão corporal, pessoal, como se num acidente a pessoa saísse ferida, né? Vamos lá, vamos explicar melhor. Digamos que o condutor ele se envolve em um acidente de trânsito por imperícia ou por negligência ou até mesmo por imprudência e acaba lesionando, acaba ferindo uma pessoa sem a intenção de provocar aqueles danos àquela pessoa. Tranquilo? Quando isso vem acontecer, aquele camarada apenas cometeu um crime de lesão corporal culposa. Por que culposa? Porque ele não teve intenção de praticá-la. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que para quem está fazendo o exame teórico do Detran, as questões é bem mais fáceis. Geralmente a questão vem assim, ele coloca as alternativas, né? Quais das alternativas é considerado um crime de trânsito? Aí vem lá, letra A, avançar o sinal vermelho? Sabemos que não. B, furar bloqueio policial? Não. C, transitar na contramão? Não. Aí D, aí coloca conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ou então ele pode apenas botar assim, questão D, embriaguez ao volante. Aí a resposta seria essa alternativa D, embriaguez ao volante seria considerada um crime de trânsito. Então, para quem vai fazer apenas o exame teórico, basta decorar quais são os crimes de trânsito. Para quem vai fazer prova de concurso, eu sugiro que, além de decorar, de aprender o tempo de detenção, decora também os aumentativos de pena. Os aumentativos de pena vêm caindo muito em concurso, que é de 1/3 a metade. Quando? As mesminhas, tá certo? Se não possuir permissão para dirigir, ou CNH, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar o socorro, quando se pode fazê-lo, ou no exercício de sua profissão ou atividade. Chama aqui atividade. Estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiro. Decora isso aí. Nós temos aqui quantas possibilidades aumentativas de pena? Nós temos 1, 2, 3, 4. Pequenininho, decora aí as possibilidades aumentativas de pena que cai muito em concurso público. Para quem fazer prova teórica do Detran, não precisa. Bom, vamos lá avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal, continuando com mais crime de trânsito. Nós temos agora a omissão de socorro. O que é a omissão de socorro? É deixar de prestar imediato socorro à vítima. Então, o que acontece, pessoal? Na omissão de socorro, o condutor ele se envolve em um acidente de trânsito, onde lá vai ter vitimado alguém, lá tem uma vítima lá caída, e aquele condutor ele se evade do local, ou seja, ele foge do local do acidente, sem prestar socorro à vítima. Também é considerado, pessoal, omisso aquela pessoa que vai passando e presencia o acidente e também não faz nada para ajudar aquela vítima. Nesse caso, essa pessoa que presenciou o acidente e também foge sem prestar socorro, também será considerado omisso, ok? Tranquilo? Mas essas informações e mais algumas eu quero que vocês prestem atenção quando a gente chegar na aula de primeiros socorros. Lá a gente vai ter uma aula só sobre omissão de socorro. E lá a aula vai ter uma riqueza maior de detalhes. Tá certo? Por enquanto eu quero que vocês só atentem o que é uma omissão de socorro e qual a sua pena. Qual a pena? A pena é uma detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ou você é preso ou você paga uma multa. Agora isso depende de que se aquela omissão não constituir elemento de crime mais grave, certo? Tem que verificar através de perícia se por conta daquela omissão aquela vítima veio a óbito, se foi por falta de um atendimento imediato que ocasionou o óbito daquela vítima. Se na perícia for comprovado isso, então constitui elemento de crime mais grave
e o camarada será penalizado com uma pena bem maior, tá certo? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Já aqui, em afastar-se o condutor do veículo, pode ser de duas formas. O condutor que ele pode se afastar do veículo e, perguntado pelo condutor, ele faz de conta que não é com ele, faz de conta ele não é um dos envolvidos no acidente. Ou também o camarada ele pode tirar o veículo do local para dificultar o trabalho da perícia. Tem também, pessoal, a pena, sempre é bom decorando, que no caso de afastar do veículo do local do acidente, é de 6 meses a 1 ano ou multa, tá certo? Agora, o que mais cai, tanto no Detran ou em concurso público, é isso aqui: embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Hoje, pessoal, existem algumas formas de verificar se o camarada está ou não cometendo um crime de trânsito por embriaguez. Vamos lá. Primeiro, através do bafômetro. O camarada ele vai soprar o bafômetro e, ao medir 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, esse valor 0,34 já é considerado já com a margem de erro do equipamento. Então, o camarada soprou, deu esse valor, 0,34 mg de álcool, o camarada vai estar cometendo um crime de trânsito. Uma outra forma de comprovar a embriaguez ou crime de trânsito ao volante através da embriaguez é quando se faz um exame de sangue. E nesse exame de sangue apresenta 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Também nesse caso, o camarada será autuado como crime de trânsito, ok? E tem ainda uma outra forma, que é através de sinais que indiquem a alteração na capacidade psicomotora do condutor. Como exemplo, fala arrastada, distúrbio no equilíbrio, euforia, camarada muito alegre, problemas de coordenação, camarada não se aguenta em pé, consegue pegar nada com precisão, e também confusão mental, e tem mais algumas, pessoal. Esses são os principais, certo? Então, as formas hoje de comprovar o crime de trânsito é através desses requisitos que eu acabei de mencionar. Comprovado crime de trânsito, o camarada poderá ser detido, cumprir pena de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tranquilo, pessoal? Então, como eu venho falando, quem vai fazer concurso público, se liga nas medidas, né, que eu passei. Se for bafômetro, 0,34 mg de ar expelido. Se for exame de sangue, 6 decigramas. Se liga nesses valores que geralmente vem caindo em questão de concurso. Ok, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal, por mais um crime de trânsito. Agora é violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essa violação aqui, pessoal, ela ocorre quando o condutor for condenado, for suspenso por uma decisão judicial. O camarada, através de uma decisão judicial, ele teve sua CNH suspensa. E quando ele tem a sua CNH suspensa, ele tem um prazo para entregar essa permissão ou essa CNH
em 48 horas. Tranquilo? Após ele entregar a CNH, ele suspenso, caso ele for pego conduzindo algum veículo, ele for pego dirigindo, aí sim, nesse caso, ele está cometendo um crime de trânsito. Tranquilo? Prof, me tire uma dúvida aqui. Então, eu tive minha carteira suspensa por ponto, porque completei aí 20 pontos, ou 30 pontos, ou 40 pontos, tive minha CNH suspensa. Se eu for pego dirigindo, vou ser preso? Estou cometendo um crime de trânsito? Não, pessoal, veja bem, essa suspensão é diferente, certo? Tem a suspensão que é através de uma decisão judicial, que é justamente essa suspensão que caso o camarada ele vá conduzir veículo, ele vai estar cometendo o crime, e tem a suspensão por ponto, que caso você seja suspenso por ponto e for pego dirigindo, qual vai ser a sua penalidade? Você vai ser cassado, tá certo? Você vai ter sua CNH cassada, tranquilo? Então, a suspensão que é considerado crime de trânsito é aquela suspensão aferida ou decidida judicial, e a suspensão comum, que é aquela suspensão por ponto, caso você for pego dirigindo, você vai apenas ter a sua CNH cassada. Então, são dois tipos de suspensão diferentes, ok? Foi pego suspenso, dirigindo, o condutor ele poderá pagar uma pena de 6 meses a 1 ano e também uma multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição. Outro crime de trânsito, pessoal, é participar na direção de veículo automotor em via pública de quê? De corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Lembrando vocês, pessoal, que essa participação de corrida em via pública, ela só será crime de trânsito se ela não for autorizada, que não autorizada pela autoridade de trânsito competente. Se caso a provinha falar que é uma corrida, ou uma disputa, uma competição automobilística em via pública, no qual aquela via foi disponibilizada, foi autorizada pela autoridade competente, não é crime de trânsito, ok? Então se liga aí, só é crime de trânsito se aquela corrida, aquela disputa estiver acontecendo sem autorização da autoridade competente, ok? Quem comete esse crime poderá sofrer uma detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Outro crime de trânsito é dirigir sem habilitação ou ainda, se cassado, o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A detenção é de 6 meses a 1 ano ou então multa, ok? Aqui, pessoal, a gente está falando daquele condutor que não tem habilitação, daquele camarada que nunca participou de um curso em uma autoescola sobre trânsito. Nós também estamos falando aqui daquele camarada que foi cassado, que teve seu direito de dirigir cassado. Dessas pessoas que nós estamos falando. Agora, tem também crime de trânsito entregar a direção do veículo a quem não tem condições de dirigir, não está habilitada ou tem a habilitação está cassada. Detenção de 6 meses a 1 ano ou o pagamento de uma multa. O que acontece, pessoal? Aqui é aquele proprietário de veículo que entrega seu carro a quem não é habilitado ou quem teve habilitação cassada ou ainda não tem condições de dirigir. Por exemplo, você entregar o seu veículo a uma pessoa embriagada ou então a uma pessoa com algum problema psicológico ou físico, ok? Você é quem vai se responsabilizar pelos atos daquela pessoa, que aquela pessoa praticar a direção
do seu veículo. E caso aquele condutor no qual você entregou o veículo, ele venha ser parado em uma blitz, o órgão de trânsito, ele irá expedir duas autuações. Uma autuação por dirigir sem habilitação e uma segunda autuação por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada, certo? Então, vocês que são proprietários de veículo, tomem muito cuidado a quem de fato você vai entregar o seu veículo. Peço a vocês que somem, pesquisem aí e vejam quanto é que dá o valor dessas duas infrações. Veja quanto é o valor dessas duas multas, dirigir sem habilitação e entregar o veículo a uma pessoa sem habilitação, já que na abordagem, como eu falei, vai ser lavrado 2 autos de infração, então são 2 multas diferentes, são 2 valores diferentes. Some esses valores e coloquem aí nos comentários. Coloquem aí nos comentários para que o pessoal tenha um susto, que só assim o camarada aprende. Quando o camarada tem um choque aonde? Na parte mais sensível do homem. Qual é a parte mais sensível do homem? O bolso. Tranquilo? Então somem qual o valor dessas 2 multas e coloca aí nos comentários para a gente ver a reação da galera. Ok, pessoal. Vamos avançar mais um pouquinho. Outro crime de trânsito é trafegar em velocidade incompatível com a segurança do local. Aonde? Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiro. Isso gerando o quê? Um perigo de dano. Aquele camarada que anda em alta velocidade próximo de escolas. Tem que ter muito cuidado, já que próximo de escola, próximo à estação de embarque e desembarque, há um amontoado de pessoas. Há uma reunião maior de pessoas nesses locais. Então, os cuidados devem ser redobrados. Ok? Para quem comete esse tipo de crime, ele será detido de 6 meses a 1 ano, ou então pagará uma multa. Okay? O próximo crime de trânsito é a fraude processual, o que é inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, a fim de induzir o erro de quem? Do agente policial, do perito ou do juiz. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Vou dar um exemplo. Aquele condutor que se envolve em um acidente de trânsito, aí antes da perícia chegar, o que é que ele faz? Ele começa a mexer, a adulterar o local do acidente. Ele começa a mexer nos corpos de prova, afastando de lugares, omitindo, subtraindo esses corpos de prova, ou então até mesmo apagando aquelas marcas de pneu que é deixado na via. Tudo isso no intuito de dificultar o trabalho da perícia ou de induzir que aqueles agentes, que aquela perícia seja feita de forma errada, induzir os peritos ao erro. Tranquilo? Quem comete esse tipo de crime será detento, poderá ser detento de 6 meses, 1 ano, ou então pagar uma multa. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Vamos avançar um pouquinho. Aqui, pessoal, eu trouxe um resuminho que vai ajudar muito a vocês. Tanto vai ajudar quem vai fazer o exame teórico do Detran, como também vai ajudar bastante aquele aluno que vai fazer concurso público relacionado a trânsito. Para quem vai fazer apenas o exame teórico, basta dar uma olhadinha nessa linha aqui azul, nessa coluna aqui, ok? Tá embaixo. Agora, para quem vai fazer concurso público, vai dar uma olhadinha nessa coluna aqui, certo? Onde está descrito os crimes de trânsito e também vai ver o período de detenção. Então, vamos lá. Praticar homicídio culposo na direção do veículo, detenção de 2 a 4 anos. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, detenção 6 meses a 2 anos. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima, que é a omissão de socorro, vai ser de 6 meses a 1 ano. Afastar-se do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, 6 meses a 1 ano. Dirigir sob influência de álcool, que tem os valores que eu passei para vocês, 6 decigrama,
ou 0,3 ou 0,34, que é para bafômetro, ou substância psicoativa, detenção de 6 meses a 3 anos. Aqui, 0,3, ou quando é no bafômetro é 0,34 miligrama, 0,34 miligrama por litro de álcool por ar alveolar. Esse 0,34, pessoal, aqui esse já é com o valor da margem de erro do aparelho, a margem de erro do bafômetro. Violar a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Participar de corrida, disputa, competição não autorizada, detenção de 6 meses a 3 anos. Causar lesão corporal, resultante de corrida, disputa, competição não autorizada, reclusão de 3 a 6 anos. Causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada, reclusão de 5 a 10 anos. Dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou caçado, gerando perigo de dano, detenção de 6 meses a 1 ano. Entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, caçada ou suspensa, detenção de 6 meses a 1 ano. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança e proximidade de escolas, hospitais, embarque e desembarque de passageiros, gerando perigo de dano, detenção de 6 meses a 1 ano. Inovar oficiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima a fim de prejudicar a investigação. Aquele camarada quer adulterar o local do acidente. Ele sofrerá uma detenção de 6 meses a 1 ano. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, para quem vai fazer exame teórico, basta decorar essa partezinha aqui em azul claro, né? Agora, para quem vai fazer concurso, ele deve também aprender a decorar essa outra colunazinha aqui. Muito importante. Isso aqui cai muito em prova de concurso. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora, pessoal, nesse momento da aula, a gente vai ver as principais infrações gravíssimas de trânsito. As principais infrações de trânsito gravíssimas, certo? Utilizando aqui a ficha técnica do Manual de Fiscalização de Trânsito, que é essa fichazinha aqui de fiscalização. Para essa fichazinha, eu quero chamar a atenção a você para alguns detalhes. Quero que vocês prestem atenção a ela. Primeiro, tipificação resumida, né? Tipificação resumida, dizer qual foi o ato, né? Qual foi a infração que aquele camarada cometeu. Qual foi? Ele estava dirigindo sob efeito de álcool, né? Sob influência de álcool. Vocês sublinhem essa partezinha aí. Quero que vocês sublinhem também a gravidade. A gravidade quer dizer que aquela infração é uma infração gravíssima, certo? Aquela infração é uma infração gravíssima. A gravidade vocês já sabem, a gente já viu. Ela pode ser gravíssima, grave, média ou leve. No caso, nesse instante, a gente está estudando as infrações gravíssimas. Eu quero também chamar a atenção de vocês para a penalidade. Qual é a penalidade para aquele camarada que dirigir sob influência de álcool? Ele sofrerá uma multa vezes 10, terá o seu direito de dirigir suspenso. Por quanto tempo? Por 12 meses. E eu quero chamar a atenção de vocês também para um outro detalhe, que é a medida administrativa. Tudo é coisa que a gente viu. A gente viu penalidade, a gente viu medida administrativa. E qual é a medida administrativa? Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto do artigo 270 do CTB. Então, pessoal, quero chamar a atenção para vocês para esses pontos que estão grifados. Outro ponto também que queria chamar a atenção de vocês é sobre a competência. Competência diz aqui, competência de órgão ou entidade de trânsito estadual e rodoviário. E agora, pessoal, essa ficha técnica ainda não foi atualizada, mas agora também é competência municipal. E isso através da Lei 14.599 de 2003, onde foi ampliada as atribuições do agente de trânsito, certo? Então, hoje, durante a fiscalização do órgão municipal, tanto ele pode fiscalizar documento do veículo, como também documento do condutor. Ele pode fiscalizar condições do veículo, como também condições do condutor. Quando eu falo em condições do condutor, é onde se encaixa aí dirigir sob influência de álcool, ok?
Entendido, pessoal? Então vamos ver essa outra tipificação. Transpor, bloqueio viário policial. Infração gravíssima. A penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Competência, órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal e rodoviário. Vamos para a próxima. Lembrando a vocês, pessoal, que eu peguei só as principais infrações. Vamos lá. Tipificação. Dirigir veículo manuseando telefone celular. É uma infração muito recorrente, né, que a gente aborda muito aqui na cidade onde eu trabalho. Gravidade, uma infração gravíssima. Penalidade, apenas uma multa. Medida administrativa, não existe. Competência, órgão de trânsito estadual, municipal e rodoviário. Vamos lá para a nossa próxima infração. Tipificação, avançar o sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização que permite a livre conversão à direita. Então, que é avançar o sinal vermelho. Esse resumo é isso. Avançar o sinal vermelho do semáforo. Gravidade, a gente vê aqui que é gravíssima. Penalidade, uma multa. Medida administrativa, não existe. Então, não são todas as infrações que vai ter medidas administrativas. Toda infração vai ter uma penalidade, mas nem todas vão ter medidas administrativas. Ok? Pontuação, o pessoal tinha esquecido, 7 pontos. Infração gravíssima, vocês sabem que é 7 pontos, já tem aqui, né? Tinha esquecido, mas tem aqui no slide para vocês verem. Competência, órgão de trânsito municipal e rodoviário. Vamos lá, próxima. Próxima infração, temos como tipificação avançar o sinal de parada obrigatória. Então, aquela placazinha que tem o nome pare. Apesar dela ter o nome pare, o nome dela, segundo a legislação, é parada obrigatória. E o condutor, sempre que se deparar com uma placa daquela, ele deve imobilizar o veículo. Ele deve parar completamente. Nem que seja por um segundo, mas tem que parar. Se não fizer isso, vai estar cometendo uma infração de gravidade gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa não tem, e órgãos competentes vai ser tanto o Estado, como o município, como o órgão federal. Vamos lá, mais uma, tipificação, transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas pelo CTB. Essa infração aqui, pessoal, é quando o camarada ele transporta crianças menores de 10 anos sem o uso do dispositivo de retenção adequado, né? Qual seria esse dispositivo? É o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, tranquilo? Não se preocupe que a gente vai ter uma aula lá em direção defensiva, vamos só falar desses equipamentos de retenção, equipamentos que melhoram a segurança da criança, ok? Então, o camarada que conduziu o veículo transportando criança sem esses equipamentos, ele estará cometendo uma infração gravíssima, penalidade de multa, medida administrativa agora tem, né? Que é o que é retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Então, o que acontece? O veículo será retido até que o camarada providencie o equipamento de retenção adequado, né? Seja ele o bebê conforto, seja ele uma cadeirinha, seja ele o assento de elevação. O veículo só vai ser liberado se o condutor conseguir esse equipamento de retenção. Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, nas principais infrações gravíssimas, nós temos agora a tipificação de dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC, ou seja, dirigir o veículo sem possuir habilitação. É uma infração de natureza gravíssima, multa vezes 3, ou seja um valor de R$ 293,47 vezes quanto? Vezes 3. Isso, pessoal, vai dar um valor de 880, vai dar um valor de R$ 880 mais 41 centavos. Um prejuízo bom. Eu sugiro que não conduza nenhum veículo automotor se você não for habilitado, tá certo?
7 pontos na carteira, né? Sempre lembrando, ponto na carteira. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Ok? Competência, órgão de trânsito estadual, rodoviário e também agora, como vocês já sabem, o órgão de trânsito municipal. Beleza? Vamos lá para a próxima infração gravíssima. Nós temos como tipificação conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem quê? Sem o capacete de segurança. Uma infração de natureza gravíssima, penalidade multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo até a regularização e recolhimento do documento de habilitação. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Essas são as principais, vamos decorando, que essas aí são as recorrentes. São aquelas infrações que acontecem com grande frequência. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Ainda em infrações gravíssimas, nós temos estacionar nas vagas reservadas a idoso sem credencial. Pessoal, não façam isso, tanto nas vagas reservadas a idoso, como nas vagas reservadas para o pessoal com deficiência. Essas vagas geralmente são colocadas próximo a lojas, próximos a banco, próximo aos locais onde esse pessoal com a locomoção limitada, já para eles terem um melhor acesso a esses locais. Tranquilo? Então não invadam o espaço dessas pessoas que têm aí sua locomoção comprometida. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Infração de natureza gravíssima, a multa, medida administrativa, remoção do veículo. Um detalhe também, eu sei que vocês já sabem, sempre lembre a pontuação. Quando falar em infrações gravíssimas, você já tem que saber que é 7 pontos, como também você tem que saber que na infração de natureza gravíssima, o condutor vai pagar uma multa de R$ 293,47. Então lembre-se disso. Continuando, tipificação, estacionar nas vagas reservadas a pessoa com deficiências sem credencial. Mesmo valor. Gravíssima, R$ 293,47. A multa, medida administrativa, remoção do veículo. O veículo será removido para o pátio. Tranquilo? A próxima. Agora vamos ver, pessoal, as principais infrações graves, ok? Quando o condutor ele comete uma infração grave, ele vai pontuar 5 pontos. Infração gravíssima, o condutor pontua 7 pontos. Na infração grave, ele vai pontuar no seu RENASH 5 pontos, ok? Então vamos lá. As principais infrações gravíssimas. Tipificação, transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivo auxiliares. Aqui, pessoal, o bloqueio viário usado cones ou então barreiras, fita zebrada. Aqui o condutor ele vai estar passando por um bloqueio que foi sinalizado, beleza? Quando ele faz isso, ele vai estar cometendo uma infração de natureza grave, penalidade multa. A multa, qual o valor de uma multa de infração de natureza grave? A multa, pessoal, ela é no valor de R$ 195,23, que é um 3,23 centavos. Tranquilo? Medida administrativa não tem. Órgãos competentes, trânsito municipal, estadual e rodoviário. Outra infração também comum é deixar o condutor de usar cinto de segurança. Aquele condutor que não usa o cinto de segurança. É uma infração de natureza grave. A penalidade é a multa, medida administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator, ok? A gente já tinha visto que no caso de o condutor não estar usando o cinto de segurança, o veículo será retido até a colocação. O cinto foi colocado, o veículo é liberado para seguir viagem. Tranquilo?
Continuando, tipificação, desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Aqui é a infração de desobediência às ordens do agente. Essa infração é de natureza grave, penalidade multa e não tem medida administrativa. Lembrando-se que são 5 pontos no RENASCE. O valor da multa, quem é que lembra? O valor da multa é R$ 195,23. Quem é competente? Trânsito estadual, municipal e rodoviário. Beleza? Vamos lá, mais uma. Estacionar nos túneis é uma infração de natureza grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Todas as infrações que envolver estacionamento, todas elas terão como medida administrativa a remoção. Somente uma não vai ter a medida administrativa quando estiver relacionada a estacionamento, que é quando o condutor estaciona na contramão. Nesse caso, ele apenas será autuado, será multado, mas não vai ter a medida administrativa de remoção. Entendido? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Conduzir o veículo sem equipamentos obrigatórios. Quais são esses equipamentos obrigatórios? O farol, o limpador de para-brisa, o para-brisa em si, retrovisores, okay? Todos são itens obrigatórios. Pneu sobressalente, de step, triângulo, ok? Todos esses são itens obrigatórios. E caso algum desses itens esteja ineficiente ou inoperante ou não tenha, o camarada vai estar cometendo aí uma infração de natureza grave, onde ele vai sofrer uma penalidade de multa no valor de R$ 195,23. Estou sempre repetindo os valores para você já ir se familiarizando, para você ir decorando de forma inconsciente esses valores. Então, a multa, o valor é de R$ 195,23, ok? Estou sempre repetindo para que você vá decorando ela no seu subconsciente. Tranquilo? Medida administrativa, retenção do veículo para regularização, competência, trânsito estadual, rodoviário e também o trânsito municipal. Ok, pessoal? Vamos lá, na próxima. Estacionar sobre faixa destinada a pedestre. Isso aqui acontece bastante, viu, galera? Penalidade, a multa é uma infração de natureza grave. Medida administrativa, remoção do veículo. O valor da multa, R$ 195,23. Outra infração grave, fazer ou deixar que se faça reparo em veículos, em rodovias e via de trânsito rápido. Aquela situação, pessoal, o carro deu prego, o que é para fazer? Chamar o guincho. Chama o guincho, mas em vez do camarada chamar um guincho, o que é que ele faz? Ele quer consertar no local e não dá certo, atrapalha, ok? O camarada que quiser consertar o veículo no local, na rodovia ou em via de trânsito rápido, ele será autuado com infração de natureza grave, penalidade multa e remoção do veículo. Outra bem comum é deixar de indicar com antecedente ou gesto de braço ou luz indicadora, início da marcha. Isso tudo, pessoal, é só para dizer que você não ligou o pisca. Vamos resumir esse moído aí. Isso aqui é apenas para dizer que você não ligou o pisca, para dizer que você não ligou a luz de seta, indicando que você queria fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Você deixar de ligar a luz de seta é uma infração de natureza grave, penalidade multa, medida administrativa não tem. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora, pessoal, a gente vai entrar nas principais infrações de natureza média. Lembrando aqui, 4 pontos agora no seu RENASCE. Cada infração de natureza média vai pontuar
4 pontos no seu RENASH. E vamos lá, as principais infrações de natureza média. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres, água ou detrito. Gravidade, infração de natureza média. Penalidade, multa. Multa no valor de quanto, pessoal? Quanto é o valor da multa de natureza média? Para quem respondeu R$ 130,16, acertou, ok? R$ 130,16. Medida administrativa, não tem. Tranquilo? Vamos lá. Outra infração de natureza média é ter seu veículo imobilizado na via por falta de quê? De combustível. Porque, pessoal, é sempre importante, sempre que for sair, verificar se o veículo tem uma quantidade suficiente de combustível para chegar até o destino. Se o camarada deixar faltar combustível, ele vai ter aí que desembolsar, uma multazinha no valor de R$ 130,16, porque ela é uma multa, uma infração de natureza média. Além disso, ele terá uma medida, ou melhor, receberá uma medida administrativa de quê? De remoção do veículo. Outra infração de natureza média bem comum é dirigir o veículo com o braço do lado de fora. Muito cuidado, meu pessoal, muito cuidado, galerinha. Quando você conduz o veículo com o braço do lado de fora, você está correndo o risco de machucar seu braço ou de perdê-lo. Já aconteceu vários acidentes em que o condutor está conduzindo com o braço do lado de fora e se envolve em um acidente e o braço ele é atingido. Então, muito cuidado, é proibido andar com o veículo com os braços do lado de fora. Beleza? Nós já sabemos que para conduzir um veículo, você precisa estar com as duas mãos na direção. Só pode tirar as duas mãos da direção, ou melhor, uma das mãos da direção, apenas em duas situações. A primeira, para fazer mudança de marcha, é uma situação. A outra situação que você pode tirar a mão do volante é quando você vai sinalizar com o braço que quer fazer uma conversão para a esquerda ou para a direita. Então, muito cuidado, galerinha. É uma infração de natureza média, uma multa no valor de quanto? Quem lembra? R$ 130,16, ok? Medida administrativa não existe, não tem. Outra infração de natureza média, estacionar junto ou sobre hidrante de incêndio. Infração de natureza média, penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Lembra que eu falei, toda infração relacionada a estacionamento, todas elas têm medida administrativa, remoção do veículo. Apenas uma que está relacionada a estacionamento, que não tem remoção do veículo, que é quando o condutor ele estaciona o veículo na contramão. Agora, as demais situações de estacionamento irregular, todas elas têm remoção do veículo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Estacionar no ponto de embarque ou desembarque de passageiro de transporte coletivo. Infração de natureza média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, ok? Mais uma, estacionar em local ou horário proibido, especificamente pela sinalização, que é quando você estaciona no local não regulamentado. Você estacionou no local onde tinha uma plaquinha proibido estacionar. É uma infração de natureza média, uma multa no valor de quanto? Quem é que lembra? R$ 130,16. Medida administrativa, remoção do veículo. Vamos para a próxima. Mais uma infração. Conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor com utilização de
capacete de segurança sem o quê? Sem a viseira ou óculos de proteção. Você conduziu a sua motocicleta, motoneta ou ciclomotor com um capacete, mas esse capacete estiver faltando a viseira, você será autuado com uma infração de natureza média, com uma multa no valor de R$ 130,16. O seu veículo será retido até a regularização. Outra infração bem comum é parar na área de cruzamento de vias. Infração de natureza média, uma multa no valor de R$ 130,16. Medida administrativa não tem. Lembre-se que aqui é parar. Se fosse estacionar, teria uma medida administrativa de quê? De remoção do veículo. Agora, pessoal, nós vamos ver as principais infrações, certo? De natureza leve. Lembrando que a infração de natureza leve, você vai contabilizar ou pontuar no seu RENASH 3 pontos. Pontuar 3 pontos. Tá bom? Então vamos lá, as principais. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. É aquele camarada que está dirigindo sem prestar atenção ao trânsito. Ok? Esse camarada que dirige dessa forma vai estar cometendo uma infração de natureza leve, com multa, certo? Uma penalidade de multa, e medida administrativa não existe. Quem é competente? Trânsito estadual, municipal e rodoviário, ok? E rodoviário. Uma outra infração, também bem comum, é usar buzina, que não de toque breve, como advertência a pedestre ou condutores, né? É aquele camarada que empurra o braço na buzina e faz aquele barulhão. Nós sabemos que a buzina só deve ser usada em toque breve e para advertir condutores e pedestres. Ok? Quem usa a buzina de uma outra forma vai estar cometendo a infração de natureza leve, com uma multa. O valor de quanto, hein, pessoal, é a multa de natureza leve? A gente não tinha dito ainda. Qual é o valor? O valor da multa é de R$ 88,38, ok? Medida administrativa não tem. Tranquilo. Vamos para a próxima. Mais uma infração de natureza leve, bem comum, é fazer ou deixar que se faça reparo em veículo nas vias que não são rodovias nem trânsito rápido, né? Qualquer outra via. Uma infração de natureza leve, penalidade, multa, medida administrativa, não tem. Uma outra infração bem comum é estacionar nos acostamentos. Lembrando a vocês, pessoal, que o acostamento não é para estacionar. O acostamento é um local de parada em caso de emergência, mas não é um local para o veículo ficar estacionado. Então, quem deixar o veículo estacionado no acostamento, a não ser no caso de emergência, né, ou motivo de força maior, esse camarada ou esse condutor vai estar cometendo uma infração de natureza leve, uma penalidade de multa. Multa no valor de quanto, hein, pessoal? Quem lembra? R$ 88,38. Mais o que? Vai sofrer uma medida administrativa de remoção do veículo. Tranquilo? Lá para o próximo. Outra infração bem comum, pessoal, de natureza leve, é conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. Que documento de porte
obrigatórios são esses. Vamos lá. Primeiro, CNH, a PPD, permissão para dirigir, e a ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Também o CRLV, que é o licenciamento do veículo. Então, se você estiver conduzindo o seu veículo, você vai ter que estar de posse de um desses documentos. Quem não estiver de posse desses documentos poderá sofrer uma infração, ou melhor, vai estar cometendo uma infração de natureza leve, com uma multa de quanto? R$ 88,38, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Lembrando a vocês, pessoal, que se o local for um local onde os agentes de trânsito, né, que estão no local, eles tiverem acesso à internet, eles têm a obrigação de verificar no sistema tanto se o condutor ele é habilitado, como se o veículo também está licenciado. Tem que olhar no sistema. Agora, se onde ele estiver fazendo a blitz não tiver internet, então ele não pode fazer nada. Então, nesse caso, a responsabilidade é do condutor. O condutor tem que estar de posse desses documentos, nem que seja eletrônico. Nós sabemos que hoje tanto tem a CNH eletrônica, como também tem o CRLV eletrônico. Tranquilo? Professor, eu ando com o CRLV em PDF aqui no meu celular. Vale? Não vale. Eletrônico tem que estar lá no aplicativo da CNH. Da mesma forma é a CNH. Tem a CNH aqui em PDF. Vale? Não vale. Não vai valer para fim de fiscalização. Porque quando você tem um documento em PDF, você não tem um documento eletrônico. Você tem um documento digitalizado, que é diferente. Então, você precisa estar com a CNH ou o CRLV lá no aplicativo CNH, ok? CNH digital, né? Na verdade. Tranquilo, pessoal. Deu para entender? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Usar luz alta onde já tem iluminação pública. Infração de natureza leve, a multa no valor de R$ 88,38, natureza leve, a multa. Medida administrativa não existe, não tem medida administrativa. Os órgãos competentes, municipal e rodoviário, mas também agora estadual. Tranquilo? Vamos para a próxima. Usar a buzina entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. É proibido, pessoal. Vocês já viram isso? Acho que vocês já viram isso. Que é proibido vocês usarem buzina de 22 horas até 6 horas da manhã. É proibido, viu? A infração de natureza leve. Essa natureza leve. Penalidade multa. Medida administrativa não existe. Quais são os órgãos competentes? Trânsito municipal ou rodoviário. E também agora o trânsito estadual. Ok? Trânsito estadual. Beleza? Outra infração de natureza leve, bem recorrente, é parar sobre a faixa destinada a pedestre. Só parar. A infração é de natureza leve. Penalidade multa. O valor da multa, pessoal, vamos ver que está lembrando ainda. O valor da multa é de R$ 88,38. A medida administrativa não existe. Não existe medida administrativa. Vamos para o próximo. E galerinha, acabou que era doce. Chegamos ao fim de mais um assunto sobre legislação de trânsito. Matamos mais um assunto, né, que foi o assunto de infração de trânsito. Agora nós vamos resolver questões. Lembrando a vocês, se esse conteúdo está lhe ajudando, peço humildemente que vocês deixem o seu joinha, toque no sininho para receber sempre
atualizações, compartilha com aquela galera que realmente está precisando dessa ajuda pessoal, compartilha com ela, com aquele pessoal que vai fazer exame teórico do Detran, com aquele pessoal que vai fazer prova de concurso relacionado a trânsito. Eu tenho uma plena certeza, pessoal, que esses vídeos vão lhe ajudar bastante, esses vídeos vão lhe ajudar muito, tá bom? Então, ajuda o prof, compartilha, dá um sinal aí de positivo que está gostando das nossas aulinhas, deixando o seu joinha. Tá bom, pessoal? Então, espero vocês daqui a alguns instantes resolvendo questões comigo, ok? Quero todos vocês lá resolvendo questões comigo. Então, vamos embora, hora de pensar.